Vamos ficar de pé, vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Gente, por causa do horário, eu vou ler só o versículo 20, tá? Vocês já estão aí, já cheio de cabelo de saber já essa parte? Amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Repita comigo: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Coloque a sua Bíblia e vamos orar. Coloque na cadeira. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, Senhor, ver o sobrenatural, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Usa esse tempo que estaremos juntos aqui, que a Tua palavra prevaleça sobre nós, que toda obra maligna caia por terra, Senhor. Ó Deus, que esse momento seja um momento kairós na nossa vida, Senhor. Que a palavra seja uma palavra rema, Pai. Ó Deus, que seja um divisor de águas, Senhor. Que venha a revelação do alto, Pai. Ó Deus, que os anjos de Deus que congregam conosco aqui, Senhor, tantos humanos e aqueles, Senhor, que são anjos celestiais, Senhor, possam usufruir da verdade da Tua palavra, Senhor. Porque por ela tudo foi feito, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu fogo esteja queimando aqui no altar, Senhor. Apesar de nós, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas dificuldades, Senhor. Ó Deus, as nossas fraquezas, mas que o Senhor venha, Pai, ser glorificado, exaltado, Pai. Ó Deus, e a Tua palavra, Pai, o Teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, Senhor. E que o inimigo seja envergonhado e vá para onde o Senhor Jesus determinar. Nós oramos com ainda mais ousadia e intrepidez, Senhor. E cremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, meu querido. Irmãos, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E nós, sabia que tinha lá, caixa cheia, muitos, mais caixas dessas, tem para todo mundo, aleluia, viu? Se não tinha, Deus fez um milagre aí, mas é porque tinha já, aleluia. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, e ainda nem saímos do capítulo 1, já estamos no mês de abril, olha só, eu acho que isso vai durar mais de um ano, glória a Deus, isso é muito bom, porque em vez da gente caminhar num lago, que mal cobre o tornozelo, a gente está indo num profundo, e hoje nós vamos falar sobre anjo, amém? Tem um anjo bonito do seu lado aí, dá uma olhada aí, ó. Fala, você é um anjo bonito. Coisa boa, né? A gente vai falar de anjo e de estrela. Coisa boa, né? Coisa boa, hoje é coisa boa, glória a Deus. Então, na Bíblia diz aqui, no verso 20, que o mistério já está revelado, não é? Que ele está revelado. E se você ler, na verdade, essa revelação, ela é a revelação do versículo 12, que diz que quando João voltou e viu os 7 candeeiros, tinha semelhante a um filho de homem, não é? E aí vai falando como ele era, que é Jesus glorificado, e o versículo 16 diz, tinha na mão direita 7 estrelas. Então, diga comigo, Jesus tinha na sua mão, ou melhor, tem na sua mão 7 estrelas. Imagina aqui, ó, minha mão, 7 estrelas na minha mão. E essas 7 estrelas, na verdade, você imagina os candeeiros, Jesus passeando entre os candeeiros, essa foi a visão de João. E na mão dele tinha 7 estrelas. E as 7 estrelas significa que elas são os 7 anjos das 7 igrejas. Ficou claro isso? Não tem nenhum mistério aqui. O mistério já está revelado. Ele se tornou mistério só por alguns minutos aqui, enquanto você lê o final do capítulo 1. Porque ele já revelou. Então, o que significa o número 7? Vocês já sabem. Se ele tinha 7 estrelas na sua mão direita, para
que são os anjos das 7 igrejas. O número 7 nós temos visto já, que significa... Quem lembra? O que significa o número 7? Completude e perfeição. Então significa que ele está dando a revelação completa. Diga comigo, revelação completa. E ele está dando a revelação, e é com essa visão que o Jesus glorificado, depois da sua morte e ressurreição, o Jesus que está à direita do Pai, Jesus Cristo, né, com essa revelação, é com essa visão que ele se apresenta às igrejas. E ele se apresenta numa consumação, porque o livro de Apocalipse significa a palavra Apocalipse, revelação. Então é desse jeito que Jesus quer se revelar à igreja, com as 7 estrelas na mão. Então nós vamos falar sobre anjo, nós vamos falar um pouquinho sobre estrela, vamos falar sobre mão direita. Amém? O que é um anjo, gente? O que é um anjo? Quando alguém olha um anjo, o que você imagina? Na verdade, a gente imagina o quê? O que é na tua cabeça? Cachinhos dourados, né? Uma asinha batendo, não é? Uma roupa esvoaçante branca, não é? Descalço, talvez. Até a harpa incrementaram aí. Grande, pequeno, tudo bem. Não é? A palavra, ela, né? Por exemplo, a palavra Mickey Mouse. Mickey Mouse. Não, a sua mente ativa na hora um orelhão preto, não é? Aquele nariz pontudo. É impressionante como a palavra tem esse poder, não é? Por quê? Na verdade, se eu falasse Mickey Mouse e você nunca tivesse visto um desenho ou não tivesse nenhuma informação sobre isso, isso jamais viria à sua mente, não é? A sua mente já tem registrada a figura correspondente a essa palavra que está sendo dita. Não é? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Alguém me ajude com uma palavra difícil que geralmente a gente não sabe o que é. Em outros países sabe. Alguém me ajude. Se eu falar que é... Crisântemo. O que é, Cristiane? Os homens ficaram meio assim. É uma flor. Espera aí. Renato, crisântemo. Desenha essa flor. Você sabe como ela é? Não tem nem ideia, né? Se ela parece com uma rosa, com uma margarida. Eu nem sabia que era flor. Ele pensou que era o sobrenome do irmão da célula dele. Né? Você entende que... Agora para você faz sentido, Cristiane, essa palavra? Você sabe exatamente como essa flor é? Se eu pedisse para você dar uma rabiscada aqui. Entenderam, gente? Faz sentido. Então, anjo para a gente imagina isso. Mas, na verdade, um anjo, a palavra anjo em grego significa angelus. E a palavra no hebraico significa malak, que quer dizer mensageiro. Então, a palavra anjo, né, ela pode se aplicar a anjos celestiais? Pode, né, como arcanjos, como Miguel, Gabriel, milhares de anjos, né? Mas, na verdade, não é isso. A palavra anjo, diga comigo, significa mensageiro. Diga, enviado. Só que a gente tem uma ideia de que anjo tem que estar voando de asa, de cachimbo dourado, de auréola, sei lá o quê, né? Mas não é verdade, né? Por quê? Na mesma Bíblia, no Novo Testamento, aparece a palavra anjo, no original, dos mensageiros que foram enviados para dizer para aquele homem, ó, eu preciso dessa sala aqui, esse lugar aqui, porque o meu mestre disse que aqui nós vamos preparar lugar para ter a ceia do Senhor. Então, a palavra ali é mensageiro. João Batista enviou os seus anjos. Olha só que interessante. João Batista enviou os seus ângelos para irem lá e perguntarem para Jesus se ele era mesmo aquele que haveria de vir ou viria outro. João Batista enviou os seus malaque. Fala assim, você é um malaque lindo. Malaque. Malaque, é. Então, o que é anjo? Gente, a palavra anjo
não tem a ver necessariamente com a natureza, mas sim com o ofício. Grava isso, senão você não vai entender. A palavra anjo, ela tem a ver com o ofício, não designa natureza, sim ofício. Mas para você, quando eu falo anjo, designa o quê? Natureza. Priscila tinha asa quando ele virou e foi embora? Você viu alguma asa assim? Ele saiu voando ou saiu andando? Saiu andando, né? Mas você entende que ele foi um mensageiro de Deus? Então ele foi um anjo. Entenderam? Olha aí, ó, ela falou para Deus, só Deus ouviu, né, nas suas orações, que alguém tinha que ir lá no trabalho dela, e era hoje, não é? Naquele dia, para falar de Deus para ela, para chamá-la para uma igreja, aí ela iria. Aí Deus ouviu, falou com o anjo, não é? Esse anjo, ele veio, se apresentou como, o anjo é membro da igreja aqui, mas é um anjo, né? E foi lá e falou para ela, nós não sabemos quem é até hoje, nem ela sabe, nem eu sei. Então foi o anjo. Agora, poderia ser um anjo poderia ser você. Então, anjo, diga comigo, anjo significa ofício, função. Entendeu isso? Amém? Senão você não vai poder entender. Então, ele foi e na própria Bíblia explica anjos humanos. Os apóstolos eram anjos humanos, porque no original é a mesma palavra que está escrita em Apocalipse. Estão entendendo, gente? Não é? Foi enviado e os seus mensageiros, os enviados foram lá e tal, os angelos, os malaque. Glória a Deus, já vi que vai virar um jargão malaque. Tu é malaque, hein, irmão? Eu estou vendo Cristo, né? Brincando. Legal. Mas é bênção. Malaque é mensageiro, é anjo, é bênção. Amém? Não é mais mandrake, agora aqui é malaque, amém? Mudar aqui a nossa... Então... É muito bom, gente, que o Senhor tenha usado essa palavra para revelar o mistério, porque ela permite a gente interpretar no sentido espiritual e também no sentido natural, porque a interpretação da estrela é anjo. Diga comigo, a estrela é anjo. Mais uma vez, a estrela é anjo. Não precisa abrir não, em Apocalipse 12 diz que quando aquele dragão arrastou a terça parte das estrelas do céu e jogou para a terra, está falando de quem? Terça parte das estrelas do céu. Está falando de quem? Anjo. Do céu, porque essas estrelas, esses anjos, nesse caso, eram do céu. Entendeu? Estrelas do céu. E eles são os anjos. As estrelas são os anjos. Os anjos são as estrelas. Então, na própria Bíblia diz que nós não devemos dar crédito a qualquer espírito ou a qualquer mensageiro, né? 1 João 4,1 diz, amados, não creem em todo espírito. Vocês precisam provar os espíritos se são mesmo de Deus. Então, se aparecer um anjo branco, com cachinho dourado, dente lindo, perfeito no lugar, olho azul, brilhante, cintilante, roupa branca, voando, né, reluzente e com cara de criança, aí eu tenho que me entregar a ele e fala que tudo que você falar eu vou obedecer? É isso que a Bíblia diz? Não, nem que for lindinho assim. A Bíblia tem que falar que tem que provar os espíritos se procedem de Deus. E o anjo é um espírito, como você também é. Só que além de você ser um espírito, você tem um corpo, né? Aí o corpo é a sua alma. Então, temos obrigação de provar todo espírito, né? Se a gente vir um mensageiro humano, se a gente vir tem que desconfiar, tem que provar, não é? Em tudo na vida. Já pensou que minha filha aparece com o irmão? Ele é filho do pastor. Eu falei, eu conheço. Eu não vou conhecer porque é filho do pastor? Não é? Não é verdade ou não é? Ela é de uma igreja... Eu falo, pode ser que seja bom, pode ser que não. Porque pastor é muito ocupado, às vezes não dá atenção para os filhos, fica pior filho de pastor do que fora. Verdade, não é? Mas aí tem gente que se abre. Eu sou fulano de tal. Os maiores vigaristas, os maiores 7-1 da história são aqueles que tentam te impressionar no primeiro contato e roubar o teu coração e fazer você achar que eles já, vamos dizer assim, são dignos de confiança. E nós já aprendemos o 3-6. Quais são os 3-6? Conhecer, confiar e se comprometer. Mais uma vez, conhecer, confiar e se comprometer. O que o vigarista quer?
Ou então não é nem vigarista, talvez a pessoa que tem um problema nessa área, vamos pegar mais leve. Ele quer já se comprometer com você, ele já quer que você se comprometa, ele já quer fazer um negócio com você, ele já quer te iludir, porque o mais rápido que ele, pouco tempo que ele tem, porque se você investigar a vida dele, você vai ver que não é nada disso. Então ele tem pouco tempo para te convencer. Então ele quer que logo você pague um negócio para ele, logo tire um dinheiro, logo compre o passe, logo vire sócio, logo case, ele quer correr. Não significa que todo mundo que está agindo com pressa significa que é vigarista, amém, gente? Não me entendam mal. Às vezes na vida tem umas pressas, tem algumas coisas que são urgentes. No entanto, não é, a gente tem que provar os espíritos. Ou seja, anjos, sejam celestiais, sejam humanos, tem que ser provado. Diga para o teu irmão, estou te provando, hein? Isso mesmo. Aí vem o chicletão bonitão, né? Já viu? Na igreja ele entra aqui, todo bonitinho, arrumadinho, camisa social, mas aí pelo jeito de mastigar o chiclete você percebe. Aí você sai com ele, vai comer um chiclete, aí com aquela camiseta, andando na rua. Aí a menina já está encantada, por quê? Porque de repente já o chicletão conseguiu convencer ela que ele é o bom partido. Mas aí vem o pai e prova o espírito, né? Vem os irmãos e provam o espírito. Os pais são ótimos para isso, porque Deus que escolheu que nós nascêssemos na família dos nossos pais. Seu pai pode ser embriagado, pode ser bêbado, sua mãe pode ser o que for. Pode ser a pior espécie para o mundo. Mas a mulher como mãe e o homem como pai tem uma visão para os filhos que só os pais têm. É verdade ou não é? Não, meu pai não dá para considerar não, porque ele cheio de problema. O que ele fala não vale em relação a meu casamento ou quem eu quero casar. Vale sim, vale. Entendeu? Então, o pai é uma figura que foi Deus que escolheu que você nascesse naquela família. Então, você já entendeu que anjo é o ofício dele que faz ele anjo. Amém? Diga assim, é o ofício e a função de alguém que o faz anjo. Porque é o mensageiro. Estão entendendo, né? E a estrela? Quem foi que criou a estrela e os planetas? O que é uma estrela? É porque, gente, eu não tive o tempo suficiente, eu peço perdão. Eu não sei se tem alguém que estuda essa parte aqui, né? Mas a astronomia, eu fui numa enciclopédia digital aqui e tem uma definição interessante. Mas eu acho que dá para a gente ir muito mais aqui. Olha, eu vou fazer você viajar um pouco hoje, hein? Esse negócio de estrela é profundo. Quem foi que criou a estrela? Deus. Foi ou não foi? E quem é Deus? Jesus. E quem foi que apareceu com a estrela na mão? Por que ele disse que a estrela é o anjo? Quem foi que criou o universo? As galáxias. Por aí. Segundo uma enciclopédia digital aqui, uma estrela é um objeto celeste, em geral de forma esferoidal. Você sabe que a estrela não tem 5 pontas, né? Nem a estrela de Davi tem 6 pontas. Aquilo significa os raios. Estrela é forma redonda, de esfera. Viu? Tem gente que achava que a estrela... Falou estrela, você pensa numa bola? Quem é que pensa na hora? Está vendo só como muita coisa que você pensa está errado? Fala para o teu irmão, vigia, hein? Fala, você está com vários conceitos aí contaminados. É, verdade, gente. O cara que tem problema de paternidade, fala pai, ele já fica com raiva já. Estrela, de mais uma vez, você pensa, né? Está na mente isso. Mas a estrela não é. É muito mais uma bolinha, vamos dizer assim, do que um objeto com 5 pontas. No interior do qual das estrelas dominam temperaturas e pressões elevadas. Eu acho que esse cara entende bem os pastores aqui, os líderes, os anjos. Você que é discipulador? Ó, particularmente nas regiões vizinhas do centro. Constituem o elemento fundamental do universo. Olha só que interessante. Agrupando-se em aglomerados, associações, associação da MDA, as estrelas, correntes, grupos, galáxias, variam em larga escala quanto ao brilho intrínseco, volume, densidade, massa, cor, estabilidade física. Aí fala aqui que a vista, o seu brilho é aparente, depende da magnitude e aumenta de acordo com a distância e tudo. Agora, olha que interessante. Se anjo não é, já te desmistifiquei, não é aquele ser esvoaçante, tem a ver com a mensagem, e ele fala, 7 é a completude e perfeição, e a revelação completa. E Deus quis se revelar assim,
quem são os anjos, quem são as estrelas que estão na mão de Deus? Quem são? Nós. Mas, mais ou menos, não é? Por quê? Sim, você é a estrela e tem a ver com o brilho. Por exemplo, uma estrela está lá no alto, não é? Ela brilha, teoricamente, na nossa visão, para baixo, para onde nós estamos. Isso é a nossa referência. Então, você é uma estrela e o seu brilho vai diretamente atingir quem está debaixo da sua liderança. Mas aqui ele está falando os líderes das igrejas, é o pastor. É alguém que são os anjos da igreja. Como é que você sabe disso? O presbítero, aquela que preside e governa na escala última. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque nas cartas, 7 igrejas, ele dá a ordem de coisas de liderança que só quem pode fazer é quem tem autoridade na igreja. Estão entendendo? Porque nós vamos continuar, nós vimos lá a Odisseia, que ele diz, ao anjo da igreja escreve. Que anjo? Aquela estrela que está na mão dele. Amém, gente? Então, as 7 cartas são para nós, mas de fato a responsabilidade é o anjo. As 7 cartas começam, a primeira é em Éfeso, capítulo 2. O anjo da igreja em Éfeso escreve. Então, ele dá instruções ali, direções para o líder da igreja, para, vamos dizer assim, a figura que nós hoje chamamos de pastor, não é? No sentido de costume, porque pastor também é função, não é título na Bíblia. Pastor é pastorear, não é só pregar aqui. Então, a estrela foi Deus que criou. A estrela também, interessante, né? Qual é a origem da estrela? Através de forças gravitacionais, podem ocorrer no espaço, agrupamento de densas nuvens. Né? Eu achei interessante que diz a única fonte luminosa energética em nosso sistema planetário é o Sol, o sistema solar. Então, a estrela, qual é a maior estrela do nosso sistema solar? O Sol, que tem a sua luz própria. Vamos entender porque tudo foi Deus que criou. E esse Deus que criou, no livro chamado Revelação, fez questão de mostrar uma estrela na mão. Uma não, 7 estrelas na mão, dizendo que essas 7 estrelas são os anjos, um de cada igreja, das 7 igrejas. Se você ler o livro de Malaquias, capítulo 4, diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Diga comigo, sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Amém? Então, quem é o sol da justiça? É quando nasce Jesus dentro de nós. É o verdadeiro Natal. Quando Jesus nasce no nosso coração, ele é o sol da justiça. Jesus, na Bíblia, é representado pelo sol. O sol é uma representação. Por quê? Jesus falou que quem é que é a luz do mundo? Nós somos a luz do mundo, não é? Mas nós temos luz própria nesse sentido? Sim ou não? Se você parar de orar, parar de buscar Deus, parar de ler a Bíblia, nunca mais orar, você acha que você vai continuar iluminado? Não. Então você não tem luz própria. Diga para o teu irmão, você pode até achar, mas você não tem luz própria. E na verdade eu sou um refletor. Eu reflito a luz do sol, do astro-rei, do rei dos reis. Quem? Jesus, o sol da justiça. Amém? E por isso eu sou a luz do mundo, porque nós somos pequenos refletores e refletimos a luz e estamos lá refletindo. E você sabe que a estrela também pode morrer, sabia disso? A estrela morre, ela vai se apagando e ela morre. É porque, eu não vou gastar tempo com isso agora, coloquei algumas coisas aqui, mas eu acho que não tem necessidade, por causa do nosso horário. Então, uma estrela, ela vai refletir a luz principal, que é a luz do sol. Jesus, no caso aqui, é o sol. E nós somos as estrelas, como vocês mesmo falaram. E a mão direita? O que significa a mão direita? Nós já falamos sobre o que é o anjo, falamos sobre uma estrela e a mão direita. O que significa a mão direita? Agora o Senhor revela aos seres humanos, ou aos anjos celestiais, ele nos revelou que nós precisamos ser provados. E ele tem em sua mão direita algo. O que ele tem na sua mão direita? 7 estrelas. O que são as 7 estrelas? Os 7 anjos, um de cada estrela. E o que significa
7, número 7, ou seja, 7 estrelas ou 7 igrejas. Todas as igrejas que vão subir, perfeitas. Todos os pastores que de fato estão na mão dele, amém? Todos os líderes, amém? Glória a Deus. Para a sua célula, você também é uma estrela. Por quê? Se o líder está mal, toda a célula está mal. O sucesso da célula depende do brilho do líder. Diga para o teu irmão, o sucesso da sua célula depende do seu brilho, se você já é líder. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Gente, eu estou só trazendo uma questão conceitual, para depois você poder entender. O que significa mão direita? Mão direita significa, mão direita de quem é? De Deus. Ninguém pode arrebatar da sua mão. Que ele, Deus, tem esse controle. Ele tem o controle dessas estrelas. Sua mão direita representa o seu poder e a sua soberania. Aqui eu não vou ter tempo agora para explicar por outras partes da Bíblia que isso é verdade. Que a mão direita dele representa poder e soberania. E que ele tem 7 anjos em sua mão direita quer dizer que ele está tendo o controle absoluto dessas estrelas. Amém? E que eles estão em sua mão direita, estão guardados por eles e dirigidos por ele. Mão direita, dá a direção. Amém? E que, o que a mão faz, gente? Quando você fala assim, é manual, é algo que foi feito com a mão, não é? Então, aqui está o seu foco principal de atuação. Se está na minha mão direita, está no meu foco principal. É onde eu vou pegar. Eu estou mexendo a mão direita aqui, estou segurando com a mão esquerda, mas eu estou agora segurando o microfone com a mão direita, por exemplo. Porque eu estou falando para vocês. Então, a mão direita de Deus significa o seguinte: o meu agir, o meu tocar, o meu fazer acontecer, o manual. Diga para o seu irmão, você está nas mãos de Deus. Mais uma vez, você está nas mãos de Deus. Você não tem noção do que isso significa que eu estou falando. Eu vou repetir, diga assim, eu estou nas mãos de Deus. Alguns estão, outros falam, mas não estão na mão de Deus. Mais uma vez, fala, eu estou nas mãos de Deus. Estar nas mãos de Deus significa ter confiança completa nele. Proteção completa nele. Aconteça o que acontecer, como eu falei, né? Ninguém pode te arrebatar, esse controle ele tem, o seu poder está sobre você, a sua soberania, controle absoluto, guarda, direção, atuação, o agir. A gente sabe que existe inimigo, existem seus demônios, querem trazer muitos problemas para confundir o povo, mas se você está na mão direita de Deus, o inimigo pode se levantar, mas você está guardado na mão direita de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, você está seguro, diga, na mão direita de Deus, eu estou seguro. Os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, estão à sua mão direita, que representa, o que representa? Revelação, a sua luz, representa o seu poder. Né? Se nós soubéssemos o que representa, eu vou te falar um pouco agora o que representa isso. Ele diz até as suas ovelhas também. Então, essa palavra também se aplica às ovelhas no sentido da sua escala de liderança, a sua envergadura de liderança. Agora, abre comigo, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Alguém é sabedor disso. O diabo sabe qual é o papel da mão direita de Deus. O diabo sabe qual é o papel da mão direita de um homem. Zacarias é lá no final do Velho Testamento. Tá? Quase em Malaquias. Zacarias capítulo 3. Olha o que diz aqui. Vamos ler até o 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Mas esse Josué não é o Josué junto com Moisés, não, tá? A gente precisa não confundir. O qual estava diante do anjo do Senhor. Esse anjo está com letra maiúscula? Tá. Tá, não tá? Então, que anjo é esse? O mesmo Jesus que está segurando os anjos na mão direita. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Presta atenção. A oposição de Satanás. Mas o Senhor disse a Satanás:
Olha só. Como é que o Senhor diz a Satanás, o Senhor te repreenda? Então que Senhor que disse? Jesus está dizendo para o diabo que o Senhor, que Deus te repreenda, entendeu? Olha aqui como é que está escrito. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Não tem como, né? É a mesma coisa eu chegar e falar para o José aqui, José, que o Anderson te repreenda. Eu não estou falando de mim. Nesse caso eu estou, fica uma coisa até meia... Não é isso que... Quando a Bíblia fala que o Senhor falou a Satanás, o Senhor te repreenda, é Jesus que está falando para Satanás que Deus Pai te repreenda. Entenderam? O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, olha que interessante, estava diante do anjo, porque o trabalho do diabo é sujar as suas vestes, querido. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passo de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aleluia! Jesus vem, tira a sua roupa suja, tira a roupa suja dos líderes, tira a roupa suja dos sacerdotes e coloca finos trajes. Fala para o teu irmão, você está muito elegante. Então, o que eu levei você em Zacarias? Só para você entender que Satanás faz uma oposição e ele sabe o que representa a mão direita de Deus. E essa oposição, você pode ver, olha só, Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Agora, abre Apocalipse capítulo 13, vamos passear um pouco. Apocalipse capítulo 13. Hoje você vai ter que botar a sua cabeça para funcionar, irmão. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, que coisa profunda. Eu não vou falar hoje sobre marca da besta muito não, mas vou falar um pouquinho, porque a Bíblia, o Apocalipse, ele é todo conectado, não tem como. Então, quando eu chegar lá, você vai estar já vai estar cheio de cabelo, sabendo já o que significa isso. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 diz: a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita. Que mão é? Mão direita, ou sobre a fronte. Qual é a mão? Quem é que está fazendo isso? É o diabo, a besta, o inimigo. Você sabe que ele quer se opor, então o projeto dele no final também é uma oposição maior. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. A própria Bíblia vai explicar que o diabo ele não tem nem número. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Você começa a entender agora que, por isso, a marca da besta, preste atenção, ela é número de homem. E ela está aqui na mão direita, para que em vez dos homens de Deus, olha só, para que em vez dos homens de Deus descansem e estejam como as estrelas. Descobri que eu sou um superstar, né? Diga para o teu irmão, você é um superstar. É verdade, nós somos as verdadeiras estrelas, já acredito no que Deus fala. Por isso que o diabo é sujo, ele fica botando a pessoa que está em depressão, lá aparece na televisão rindo, oi gente, eu sou a fulana de tal, atriz, aí tem até um programa Estrelas, não é estrela, está tudo apagado. Estrela é você e sou eu, amém? É verdade, está na Bíblia, eu acredito na Bíblia. E aí, por isso a marca da besta está na mão direita. Para quê? Para que em vez dos homens de Deus, preste atenção, os anjos e pastores estejam na mão direita de Deus, o Deus com letra minúscula, talvez o seu dinheiro, talvez alguma coisa, estejam na mão direita dos homens. Quem é que manda? É Deus na sua vida ou é você que bota ele na sua mão? A forma como você lida com o seu dinheiro diz muito. Começo aí.
Quem é que manda? Quem é que falou para mim que estava na mão de Deus? Você. Nós vimos que mão de Deus significa confiança, descansar em Deus. Que lugar mais confortável, que lugar mais protegido pode ser estar na mão direita de Deus? Não tem lugar que você concorda, lugar nenhum no universo mais protegido do que a mão direita de Deus. Vocês concordam comigo? De confiança? Então, o quanto você confia em Deus está diretamente ligado ao quanto você está ou não na mão direita dele. E o diabo quer que o quê? Olha só, isso é mais profundo ainda. Ele quer que um Deus com letra minúscula, que é a marca, que é o intelecto humano, que é o humanismo, que é o homem sendo o seu próprio Deus, a nova era, gente, não é diabo sendo Deus, não. A nova era é o homem sendo Deus. É o 666. Estaria na mão do próprio homem. O homem tomando o lugar de Deus. Não foi por isso que o diabo caiu lá? O diabo queria ser igual a Deus e foi expulso. E ele sabe que quando o homem cair nessa cilada, o homem também vai ser expulso e vai viver no inferno junto com ele. O mesmo lugar que foi separado para Satanás e seus demônios no início de tudo, no Gênesis, é o lugar que ele quer te levar, a mim e a você. Por quê? Porque agora quem manda na sua vida é você. Você colocou um Deus com letra minúscula na sua mão. E esse 666 nós já vimos. 3 significa o quê? Significa a composição. Não é? Por que composição? 3. 3 vezes o número 6. A composição de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A composição do homem. Espírito, alma e corpo. A composição do tempo. Passado, presente e futuro. A composição de um dia. De manhã, de tarde e de noite. Não é? A composição. O completo do ser ali. Então, 666. A composição. É a trindade maligna. A besta, o anticristo e o dragão. É 666, que significa o humanismo, que significa o homem sem Deus, o homem que ficou preso no número 6, que nunca chegou no número 7, nunca chegou no descanso, que é a mão direita de Deus. Você pode ser crente, mas talvez você nunca soube que você deveria estar na mão direita dele. O seu comportamento, como você lida no seu coração e na sua mente, com as coisas desse mundo, com o seu dinheiro, com o seu tempo, diz muito em que mão você está. Quem está na mão de Deus, ou é o Deus que está na sua mão? Mas quando eu falo Deus está na sua mão, não é nem o diabo, nem o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus e Pai. É o Deus do humanismo, é o Deus do seu braço carnal. Por isso que o diabo ataca tanto a figura de pai e as famílias, para que você não confie em ninguém. Eu não confio em ninguém. A pessoa toda desconfiada são as pessoas mais infelizes. Ela é desconfiada de tudo e de todos, ela só confia em mim mesmo. Então ele é maldito, porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Está falando de si, confia no homem e faz do seu braço forte a sua força. Se você é uma pessoa muito desconfiada e só confia em si mesmo, não estou aqui querendo te amaldiçoar, eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. É maldito. Seja bendito em nome de Jesus, amém? Confie em Deus. O puro humanismo e preocupações desse mundo. Pastor, ainda não estou entendendo, eu vou te explicar. Esse sinal na marca, eu não estou aqui entrando no mérito se é o chip ou não, tudo indica que vai ser esse chip maldito que vão colocar na mão. O que que faz essa pessoa que tem esse sinal na mão direita? Quando ela coloca, o que que dá acesso para ela? O quê? O que? Comprar, o que comer, o que vestir, sim ou não? E quem não colocar, o que que ela não vai poder fazer? Vender, comprar. Isso diz respeito ao quê, gente? Tem a ver com o que isso aí? Com sustento. Confiança em Deus. O Deus com letra minúscula na mão do homem, que pode fazer tudo, tem a ver com o homem ocupando o lugar de Deus. O Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não é à toa que o próprio Jesus, quando estava aqui, abre sobre Mateus 6, rapidamente. Mateus 6, capítulo 24. Mateus 6, capítulo 24. Está complicado, irmão? Ou está mais ou menos ainda? Calma, calma.
Mateus 6, 24. Vai ficar mais claro agora. Ninguém pode servir a dois senhores. Será que ele vai falar de sustento, de comprar, de vender? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou, em outra tradução, a Deus e a Mamon, o demônio. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que há de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, diga comigo, comer e beber, nem pelo vosso corpo com o que há de vestir, diga vestir. Isso tem a ver com o quê, gente? Estar na mão direita de Deus, confiar nele. Porque não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. As ervas e os pássaros, eles trabalham? Trabalham ou não? Eles compram no mercado, dão dinheiro para comer? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Gente, no final, antes de Jesus voltar, esse versículo nunca vai ser tão usado para pregar pelas igrejas. Porque você vai precisar confiar em Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vocês sabem quem são os gentios? São aqueles que não têm Deus, que não confiam em Deus, que confiam no seu braço, na sua mão direita, na sua própria mão direita. Os gentios são aqueles que não confiam em Deus. E vai chegar um dia que você vai ter a chance de colocar ou não um sinal na sua mão direita. E aquele que não colocar, ele vai falar, agora eu tenho que confiar em Deus. Agora eu tenho que realmente viver Apocalipse. Eu tenho que brilhar na mão direita de Deus. Como estrela que eu sou. Porque estrela não é ofício, não é? Anjo não é ofício, é função. Eu tenho que ser o mensageiro que vai brilhar. Olha o que diz em Lucas capítulo 8, versículo 14. Pode anotar só. Aos que caíram entre espinhos, está falando da semente. Então está falando da nossa igreja, né? Que é a semente, glória a Deus. A semente. Aos que caíram entre espinhos, são os que ouvem. Mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações. Diga comigo, preocupações. Mais uma vez, preocupações. Mais uma, preocupações. São sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Então, a semente perdida pelas preocupações. Apocalipse 18, versículo 4, anota. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não serdes cúmplices em seus pecados, e não participardes dos seus flagelos. Não fique com as preocupações desse mundo, igual as pessoas do mundo. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, 19. Anota, eu estou falando que é melhor anotar. Filipenses 3, 19. Se você for muito rápido, aleluia. O destino deles é a perdição. O Deus deles é Então é o próprio Deus. É a própria pessoa que é Deus. O Deus com letra minúscula deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Diga assim, só se preocupam com as coisas terrenas. Mais uma vez, só se preocupam com as coisas terrenas. O que faz uma pessoa se preocupar? É o dinheiro, não é? Para comprar comida.
Você já ouviu alguém falar? Não, mas eu não posso. Você está dizendo que eu tenho que ir à célula e à igreja? Quem é que vai colocar o leite das crianças? Já ouviu isso? Esse é o gentio. É o discurso da pessoa que não tem Deus e que quer colocar o Deus na mão. Porque o Deus dela é o próprio ventre. Porque ela só se preocupa com as coisas terrenas. Bem-vindos ao reino de Deus. Será que você é crente? De verdade? Porque a palavra crente é aquele que crê em Deus. Será que Deus tem a sua confiança? Será que Jeová Jireh é o teu Deus? Será que você confia no seu suprimento? Será que você descansa? E eu queria falar que o último ponto hoje vamos mais um pouco profundo, a estrela da manhã. Diga comigo, estrela da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o sol, amém? Glória a Deus. Já sabemos que as 7 estrelas estão em sua mão direita. São os 7 anjos, os 7 ângelos, os 7 malaques, né? Ângelos no grego e malaque no hebraico. E que anjo não tem a ver necessariamente com natureza, e sim com ofício, função. Então, se anjo é mensageiro e anjo tem a ver com ofício e função, olha só, e se anjo é estrela, estou começando a entender, pastor, aleluia. Vou repetir, se anjo não tem a ver com a natureza. Quando eu falo anjo, você tem que lembrar dessa palavra pela natureza da palavra, anjo? Não. Por exemplo, se eu falar pedra, você conseguiu imaginar alguém a pedra tomando um café, assim? A pedra indo para a escola levando a pedrinha? Não. Porque a natureza da pedra é inanimada. Eu sei que você imaginou uma pedrona, outro imaginou uma pedrinha. Olha que legal. Você imaginou a natureza dela, não é? Natureza é inanimada, sem vida. Quando eu falo ser humano, você imagina alguém assim, não é assim? Né? 2 braços, 2 pernas. Quando eu falo anjo, não, você não vai imaginar a natureza. Você vai imaginar agora o ofício, a função. Amém? Função. Então, se anjo é mensageiro e mensageiro é a função, e se anjo é estrela, como é que eu sou um verdadeiro anjo? Hein? Pensa na função do anjo. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. O que o mensageiro faz? Vai levar a mensagem. Fala para o teu irmão, acho que ele não ouviu. Fala, vai levar a mensagem. Fala para ele, o que você está fazendo sentado aí? Vai levar a mensagem. Primeira coisa, amém? Fala para ele assim, método TBC. Você sabe qual é o método TBC? Já aprenderam? Especial. Tira o bumbum da cadeira. Então, eu posso ser mensageiro se eu não levar mensagem? Eu posso ser enviado se eu não fui? Não, não é? Irmão, até show de rock o cara diz eu fui. Misericórdia. Evangelismo, diga eu fiquei. Não, fazer a camisa, evangelismo, 7 semanas de combate, eu fui. Amém? Mensageiro. E se anjo é uma estrela, o que uma estrela tem que fazer, gente? Brilhar. Brilhar. Então a estrela da manhã é o sol, é o maior brilho alcançado, né? Então quanto mais eu brilhar no meu ofício como mensageiro, mais anjo eu serei. Amém? Glória a Deus. Diga para o teu irmão, esse anjo aqui está crescendo. Você entendeu agora? Por isso que você precisa evangelizar? Por isso que eu estava quase morrendo. Porque você fala assim, não, eu não sou... você está só vindo só à igreja, mas você não é mensageiro, porque você não estava sendo enviado. Pastor, meu brilho está se apagando. Mas brilho para quê, gente? Para que eu vou colocar uma lâmpada com aquela sala fechada ali? Numa sala fechada, onde não tem ninguém, sem nenhum propósito, tem necessidade da lâmpada ficar acesa? Então Deus apaga mesmo. Entendeu? Agora, quando a gente está lá no lugar que precisa, num lugar escuro, onde tem pessoas, a gente precisa brilhar, Deus acende. Amém? Olha o que diz em Isaías capítulo 14. Acabei ainda não. Isaías capítulo 14. Amém? Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. O diabo? Estrela da manhã? Vou ler de novo, porque eu não sei se está isso na minha Bíblia, não. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações.
Gente, o diabo, ele estava numa posição tão alta de autoridade, e brilho tem a ver também com autoridade, porque quanto maior o brilho, mais alto tem que ficar a lâmpada. É ou não é, gente? Eu posso botar uma lâmpada de 2.000 watts aqui, nessa altura? Vai queimar meu cabelo, não vai? Por quê? A iluminação dela, não, então, ela é para ser expandida, é maior a envergadura. Satanás, ele brilhava, ele tinha, o brilho dele era comparado ao brilho de Jesus, estrela da manhã, de sol. Mas porque se achou iniquidade no coração dele, e ele, como eu falei no início, quis ser igual a Deus, ele trouxe para si um atributo que só Deus poderia receber toda a glória, por isso que o orgulho é a raiz da humanidade também, na carne do homem. Ele foi expulso do céu, e o seu nome foi mudado. Ele brilhava tanto que o seu brilho foi comparado ao brilho do sol, mas quando em seu coração ele deixou de passar a exata mensagem de Deus, porque ele era o mensageiro, era o anjo, não era, não era? Quando ele deixou de passar a mensagem de Deus, ele foi apagado. E de Lúcifer ele virou Satanás, e até hoje ele só pode andar nas trevas, porque ele não tem luz. Você consegue imaginar a frustração do diabo, que tinha um brilho no mundo espiritual comparado ao brilho do sol, e hoje não tem brilho nenhum, nenhum, ele vive nas trevas, no oculto. Quer tirar o brilho de todo mundo, com certeza. Nenhum. Quando a gente ora para alguém endemoniado, o brilho está no nosso olhar, o diabo não consegue olhar. Porque a pupila da pessoa que está com problema espiritual, ela fica para cima, ela não consegue olhar no teu olho, porque ele vê uma luz enorme. E a pessoa fala, não, eu estou vendo uma luz enorme, mas o inimigo fechou o olho, quando a pessoa está possessa. Já tive essa experiência várias vezes. Então, não deu virar o olho, né? Mas eu vi a pessoa virando o olho. Poderia ser, né? Também, estou só explicando. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 28, diz assim, meu Deus, isso é muito forte. Olha só aqui, Apocalipse 2, a gente já vai chegar lá, semanas que vem. Assim como também, vamos ler, vamos pegar lá, abre a sua Bíblia, Apocalipse 2. Versículo 28. Porque aí fica contextualizado. Ele está falando de autoridade, olha só, olha o versículo 26. Vamos lá do 26. 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu Pai, olha que tremendo, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o diabo perdeu, Deus vai te dar. Por isso que ele te odeia tanto, amém? Vamos aplaudir a Jesus, porque ele vai te dar o melhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Tremendo isso. Satanás tem tanta raiva do homem, tanta raiva, porque o vencedor de Apocalipse, que nós estamos falando, essa série do vencedor de Apocalipse, vai receber a mesma condição que ele, Lúcifer, perdeu. E eu entendo aqui, irmãos, eu não sei tempos e épocas, mas eu faço uma suposição. Que quando Satanás caiu e se achou iniquidade, o céu estava em festa lá, louvando a Deus, e aconteceu isso, ele arrastou a terça parte dos anjos, Deus falou, deixa comigo. Você, Satanás, não tinha posição, Lúcifer, anjo de luz, para fazer isso, e fez. Eu vou criar uma criatura, vou jogar você lá, lugar ruim, e eu vou te mostrar, igual como Jó é uma prova disso, que mesmo na sujeira, mesmo na luta, terão pessoas que vão ser tentadas, vão ter a opção de fazerem o mal e continuarem vivas, sem ser expulsa do seu suposto jardim. Esse jardim fedorento que a gente vive, chamado planeta Terra. Não é? E que vão me amar, mesmo eu te permitindo que você tire algumas coisas dela, assim como Jó. Vão me amar até o fim. E no final, eu vou dar todo o brilho que você perdeu. Cada um vai ter um brilho que só você tinha. Que é o brilho do meu filho. Jesus acabou. Eu fico arrepiado, aleluia. Você não fica não, irmão? Olha só. Assim como também eu recebi do meu Pai, ou seja, toda a glória, todo o brilho,
toda a autoridade, nós estávamos falando de autoridade, ele falou, eu recebi do meu pai, e eu vou dar para você, ainda, dar-lhe-ei ainda, ou seja, além de tudo, ele vai te dar a estrela da manhã, amém? Glória a Deus, fala para o teu irmão, você vai brilhar como o sol, querido. Diga para ele, então começa hoje. Aleluia, glória a Deus, amém? Uhul! E Apocalipse 22, não acabou ainda não. Apocalipse 22, faltando 6 versículos para terminar toda a Bíblia. Olha o número 6 aí. Apocalipse 22, 16. Tá bom? Contando com esse versículo, faltam 6 para acabar a Bíblia. E para encerrar, ele diz assim, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Ele começa com as igrejas e termina com a igreja, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Amém? Ele se revela, querido, né? Ele se revela como a verdadeira e brilhante estrela da manhã. Isso não é lindo demais, gente? Tão poderoso. Então, o que você tem que fazer? Ir e brilhar. Diga comigo, ir e brilhar. Diga, ser mensageiro e brilhar. Tem como brilhar sem ser mensageiro? Não, porque Deus não desperdiça a sua glória. Nem você gosta de dar comida no sinal, quando o garoto pega o dinheiro para a comida e vai cheirar crack, você não fala assim, não vou dar não, que você vai desperdiçar, né? Por que Deus desperdiçaria a sua glória? Não é? Então, quando a gente vai, quer ver milagre? Vai, querido. Olha, e isso sem falar do papel da obediência. Por que nós temos que ser submissos aos nossos líderes? Por que Deus coloca... Será que se Deus deu esse valor ao pastor, querido? Eu falo, tudo bem, eu sou pastor aqui da igreja, mas eu creio que Deus sempre colocou em mim um coração submisso. Por isso que talvez eu esteja aqui. Eu entendi esse recado desde o início. Até brincadeira que o pastor fazia comigo, eu pegava. Um dia eu estava falando que eu queria comprar um carro, eu falei, pastor, você não quer vender seu carro, não? Aquele Monza Tubarão, o dele estava bem conservado e tudo. Não, você vai comprar um melhor, um ano bem melhor, a partir de tal. Eu falei, pronto, só compro o carro. Parei de ver carro mais antigo e comprei um carro abençoado. Na época comprei o Cadete, aleluia. Né? E fui abençoado porque... E a gente, às vezes, não pega o que Deus está falando. Deus usa os líderes, os anjos de Deus, os teus pastores estão na mão direita de Deus. Gente, isso é muito sério. Não tem a ver com a natureza, tem a ver com o ofício. É porque, como pastor na sua vida. Aí você fala, mas esse pastorzinho aí e tal, mas é isso aí, não tem a ver com a minha natureza. Não tem a ver com a minha altura, não tem a ver com o meu jeito de falar, não tem a ver se você gosta ou não da minha cara, da cara do rosto do seu líder de cela, né? Mas eu tento fazer umas carinhas boas, estou aprendendo, estou melhorando, gente, né? Estou aprendendo com o pastor Paulo Jeff que a gente tem que estar sempre sorrindo, né? Mesmo nos dias difíceis, porque a gente tem que estar sempre brilhando, amém? Não é isso, não, anjo, estrela não tem a ver com a natureza, tem a ver com o ofício, amém? Função. E Deus te chamou para você funcionar. E à medida que você for funcionando, irmão, com o óleo do Espírito, Deus vai colocando mais óleo, amém? O motor vai ficando mais potente e a obra será maior na sua vida. Vamos orar? Glória a Deus, abaixe sua cabeça, aleluia.